Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Como é bom adorar o Senhor, irmãos. Como é bom sentir a presença do Senhor. Glória ao seu nome. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Cada dia que passa é um desafio que nós estamos a mais na presença do Senhor. E a campanha que nós estamos percorrendo, ela vem falar de perseverança. E como nós estamos precisando dessa palavra. Como nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas desistem tão fácil de tudo. De tudo. Um dos maiores problemas da nossa geração é começar e não terminar. Qualquer coisa. E o tema que o evangelista escolheu foi: persista, insista e não desista. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de João. Nós vamos usar um personagem para ilustrar essa campanha. Evangelho de João, o capítulo é o 5, o texto é conhecido, mas eu queria compartilhar com você nesta noite. E quando a gente estava estudando sobre perseverança, ela está atrelada a duas palavras, pertinácia e constância. E tem um texto que eu gosto muito, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, não é o texto dessa noite não, mas só para fazer uma referência. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 57 e 58, vai falar exatamente sobre: meus irmãos, eu peço que vocês sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E quando a gente olha para o texto, parece que o texto ele é redundante. Sede firmes e constantes, parece que está falando a mesma coisa, mas não está. Firmeza a gente tem o tempo todo, mas a constância é totalmente diferente. Quantas coisas nós firmamos e não cumprimos? Quantas? É o tempo todo a nossa vida assim, a gente firma o compromisso e não cumpre, firma e não cumpre, firma e não cumpre. Mas quando a gente olha para o nosso Senhor, quando a gente olha para Deus, Deus nunca voltou atrás nos seus planos. Deus nunca desistiu dos seus planos. Até o ponto de Jó falar que bem sei que tudo tu podes, mas nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E hoje, irmãos, é prova disso. Está chovendo, né? O dia todo. Aí a gente fala assim, não vai ter quase ninguém no culto, mas é questão de perseverança. Porque amanhã, chovendo ou não, você vai sair para trabalhar, não vai? Chovendo ou não, você vai sair para estudar, não vai? Então, irmãos, é questão de propósito. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso perseverar, porque Deus é Deus. Deus está no seu alto e sublime trono, mas eu necessito do Senhor. Então a perseverança tem que estar em mim. Eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso estar aqui. Chovendo ou não, eu estarei. E aqui estou e vou continuar estando. Porque isso é perseverança. E quando o Rodrigo deu esse tema, a gente fica pensando, fica meditando. Como é difícil ser perseverante. Como é difícil você ir até o final,
sobretudo as nossas lutas, as nossas tribulações. Essa passagem, ela é conhecida demais, mas todas as vezes que a gente lê sob uma perspectiva diferente, o Espírito Santo traz coisas diferentes. E quando eu li essa passagem com a ótica da perseverança, eu enxergo algo mais profundo aqui. Quando eu olho para essa passagem aqui e coloco o tema nessa passagem de perseverança, eu consigo a ver ou rever novos elementos da parte do Espírito Santo de Deus. Diz assim um texto: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E é interessante, irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, estava acontecendo uma festa neste lugar. E eu quero crer que as pessoas que iam para aquela festa não prestavam muita atenção nesse quadro aqui. Você está indo para uma festa, mas tem um tanque lá, que lá naquele tanque, o que tem lá perto daquele tanque? Aqui diz as pessoas que ficavam ali perto daquele tanque: cego, coxo e paralítico. Não tinha muita coisa interessante aqui para quem está indo para uma festa. Não chamava a atenção de quem estava indo para uma festa esse tipo de pessoas. Porque até hoje, até os dias de hoje, essas pessoas são discriminadas. E quando a gente olha para a nossa sociedade, que a gente chama a nossa sociedade civilizada, ainda esses direitos ainda é regido por força de lei. Porque se não fosse regido por força de lei, a gente não abria mão dos nossos direitos. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Quando você compra uma passagem de ônibus, você está comprando um serviço. Você está comprando um bilhete. Aquele bilhete, ele te dá alguns direitos. Você está indo de um lugar para o outro, através de um serviço que você pagou, e esse serviço ele tem algumas características. Se você for de ônibus, e você tiver sorte, os 42 primeiros vão sentados. Se você tiver sorte. Mas se você pegar ao longo do caminho, existe a possibilidade de você também ir em pé. Isso é o serviço que é oferecido básico. Mas, por força de lei, existem algumas cadeiras ali que é reservado para pessoas com deficiência. Porque se não tivesse a lei, você não daria lugar. Eu não daria lugar, porque eu comprei a passagem. Eu tenho direito. Na nossa sociedade civilizada é assim. Mas aqui, a Bíblia diz que havia uma festa naquele lugar. E eu quero crer que neste lugar não estava cheio de pessoas, só estava ali cegos, paralíticos e coxos. Nesse tanque só estavam essas pessoas. O entorno estava festa. E a gente olha aqui algo interessante. É difícil demais, irmãos, a pessoa ter deficiência. Como é difícil? A gente tem um pouco dessa observação quando a gente tem algum problema de saúde, que a gente entra em alguma intervenção e por algum período você fica imobilizado.
é muito ruim. Quando você faz uma cirurgia, e quando você sai do centro cirúrgico, quem já passou por cirurgia sabe que é assim, você vai para um quarto. Ali você já vai dependendo de pessoas. Ali vai um maqueiro que te leva até o quarto, depois transfere você para uma cama. Dependendo do teu quadro clínico, vai ficar o enfermeiro ali te dando medicação, te dando alimentação. Aí vem aquela parte constrangedora, aquele avental que todo mundo conhece, aberto na parte de trás. Você fica exposto, as suas partes íntimas ficam expostas. Você não está na tua casa, você não come a hora que você quer, você não dorme a hora que você quer, você depende de pessoas. E você quer ir logo para casa, mesmo não estando bem, você quer estar na sua casa, porque a gente está dependendo de pessoas, sobretudo pessoas que você não conhece. Mas isso é um momento, isso é temporário. Agora, se você já passou por isso, e sabe que é ruim, imagine uma pessoa que o estado dela é paralítico, o estado dela é coxo, o estado dela é uma cegueira. Imagine isso. São essas pessoas que estavam ali. São essas pessoas que estavam vivendo esse momento. O texto, irmão, diz que de tempo em tempo o anjo descia. A gente não sabe que tempo é esse. Se diz de tempo em tempo, eu quero dizer que não era dias ou semanas, era tempo. Aquelas pessoas ficavam à mercê do movimento daquelas águas. Era de tempo em tempo. Talvez se pelo menos dissesse assim, olha, dia tal o anjo vai descer, eu quero crer que aquele lugar está lotado. Porque se falasse para você que hoje estaria um anjo do Senhor aqui fazendo milagre, não teria espaço aqui. Mesmo com chuva o dia todo, mesmo com frio, ia ter gente se espremendo aqui para querer entrar. Mas quando diz de tempo em tempo, é porque a palavra perseverança tem que estar na nossa vida o tempo todo. Eu tenho que perseverar, eu não sei quando vai ser, eu não sei que hora vai chegar, mas eu preciso perseverar. É por isso que quando a gente coloca a palavra no texto, o Espírito Santo vai trazendo coisas novas. E hoje nós estamos aqui perseverando. Quem sabe hoje as águas podem se movimentar, mas eu creio que já está movimentando, porque nós sentimos desde o início do culto as águas se movimentando. E nesse contexto todo, havia um homem ali há 38 anos, não era que ele tinha 38 anos de idade, não, irmãos. A condição dele era 38 anos. Agora, irmãos, a gente entra na mensagem propriamente dita. Quem já ficou internado aqui, levanta a mão. Quem já ficou internado aqui? Eu estou levantando porque eu também já fiquei. Você já viu como é que a hora demora a passar no hospital? Você já viu isso? Você já viu como é interminável o dia dentro do hospital? Irmãos, eu não sei o que tem com aquele relógio, a hora não passa. E eu estava falando essa semana para uma pessoa, falei, irmãos, como é desconfortável aquela maca. A gente não consegue dormir naquele negócio. E quando você consegue dormir, que são poucas horas, vem sempre alguém, bate na porta para te dar medicação. É uma luta. Semana retrasada, meu irmão ficou internado, eu liguei para ele, ele estava no hospital, e eu conversando com ele, e eu escutava aquela máquina, pi, 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 pi. Eu falei, rapaz, não tem como dormir com uma máquina dessa no ouvido. No telefone aquilo estava me incomodando, eu falei, rapaz, você consegue dormir? Rapaz, não estou conseguindo dormir não. Quando tem alguns relances, entra alguém com a bandeja, com medicamento, e a hora não passa. A hora não passa. Então, irmãos, o que a gente traz para as nossas vidas?
Quando nós estamos vivendo um problema, parece que aquilo é interminável. Um dia, dentro de um problema difícil, parece interminável. É por isso que tem dia que parece que a gente não está aguentando mais. É por isso que tem dia que a gente parece que vai desistir, que a gente não aguenta mais. Alguém fala para você assim, mas seja perseverante, é a palavra que você não quer ouvir quando você está passando esse momento. Como é difícil, irmãos. Porque quando a gente está numa festa, a hora passa rápido demais. Mas quando nós estamos no hospital, a hora não passa. E é o mesmo dia. É a mesma 24 horas. Mas é impressionante isso. Sábado a gente estava assim, né, Mário? Rapaz, chegamos lá na festa e tá, daqui a pouco 10 horas da noite, misericórdia. Mas quando tu está na provação, você ora, você clama, você olha para o relógio, só passou 15 minutos. E você dobra o joelho de novo e começa a orar, só passou meia hora. Irmão, como é difícil. E a Bíblia diz que há 38 anos, irmãos, você dentro de uma situação difícil, um dia já é ruim demais. E 38 anos. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu comecei a olhar para a minha vida. Antes da pandemia, a gente passou um momento muito difícil. 2018, uma crise muito difícil. E quando a gente começou a respirar, veio a pandemia. 2 anos de pandemia. Nesses 2 anos, no meu caso, a gente perde quase todos os contratos. Irmãos, e parece que é uma eternidade. Eu falei assim, rapaz, mas só faz 2 anos isso. Mas eu ando, eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu saio de casa, eu vou à rua, eu volto. A gente se movimenta. Se tiver ruim demais, vai para a praça, fica olhando os passarinhos cantar. E se tiver ruim demais, como o Rodrigo Machado falou comigo, pastor, quando está ruim demais eu vou lá para dentro do bosque. Aí você entra dentro do bosque, árvore, passarinho cantando, fica orando, conversando com o Senhor. Mas e paralítico? Que tudo depende das pessoas, que tudo depende de alguém. Para comer, alguém tem que se disponibilizar, alguém tem que ajudar. Para beber água, alguém tem que fazer. Para levar ao banheiro, alguém tem que levar. Imagine, irmãos, 38 anos nessa situação. Se já é difícil no hospital com pessoas ali te servindo, agora imagine você dependendo de alguém, boa vontade de alguém que ninguém tem para deficiente. Você já viu quando alguém está pedindo alguma coisa na rua? Quando alguém dá alguma coisa, vira a cara e joga uma moeda. Quando dá. Agora você passa na rua, vê uma pessoa, você dá uma garrafa d'água para ela, você dá um prato de comida, você dá um agasalho? Não, porque a gente passa. A gente passa. A gente não se preocupa com essas coisas. E pensando nisso aqui, irmãos, Jesus foi a este lugar, a essa festa, com a intenção de encontrar este homem. Ele não foi lá para festejar, os discípulos não entenderam por que ele foi a essa festa. Se você tiver curiosidade, é uma série muito boa, The Chosen, vai falar sobre essa situação aqui, que Jesus foi a este lugar, e eles não entenderam muito por que Jesus foi a este lugar.
E quando a gente lê o texto, a gente entende, porque o texto diz que estava ali um homem há 38 anos, e Jesus vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado. Isso aqui, irmãos, é complicado a gente entender. Jesus sabe do teu estado. Jesus sabe da tua situação. Por mais que a gente não entenda, por mais que seja complicado entender, por mais que você fique desesperado, e eu também estou nesta mesma situação, por que que o Senhor não abre logo as portas? Por que que o Senhor não estende logo a mão? E a gente não entende isso. 38 anos, o Senhor sabia que ele estava nessa condição. Se um dia no hospital é difícil, imagine um dia de um paralítico na rua. Eu gosto muito de números. Quando você está passando um momento de tribulação, o dia demora a passar, não demora? Aí você fica pedindo que chegue à noite para você dormir, mas quando o negócio é tão brabo, você não consegue nem dormir. O sono vai embora. Aí você vê como que a noite é longa. A noite é curta quando você está cansado e dorme, mas quando você está com um problema e perde o sono, a noite é longa demais. Esse homem, irmãos, estava há 13.870 dias nessa condição. Um paralítico na rua há 13.870 dias, irmãos. É muita coisa. E Jesus sabia disso. Quando a gente fala de perseverança, a gente olha para isso daqui, opa, só estou há 2 anos, 700 e poucos dias, desesperado, rasgando a roupa, arrancando o cabelo, e esse homem já estava há 13.870 dias, e Jesus sabendo disso. Então eu preciso aprender um pouco mais dessa palavra perseverança. Quando eu disse que 1 hora no hospital parece interminável, esse homem já estava há 332.880 horas nesse estado, irmãos. Misericórdia. Nós estamos aqui nesse dia, há 20 horas só desse dia. Imagine 332.000 horas, dependendo de alguém, sendo ridicularizado, as pessoas virando a cara. Pense nisso. Quando a gente pede a Deus perseverança, e a gente olha para um quadro como esse, e a gente usa uma palavra, Deus no controle, está mesmo no controle. Mas eu insisto. E Jesus chega até esse homem e faz uma pergunta para ele: quer esticação? Esse homem, irmão, estava numa situação tão difícil. A esperança dele estava zero. A perspectiva dele estava zero. E alguém pergunta se ele queria ficar são. Se alguém perguntar para você hoje, o que você quer? Qual seria a tua resposta? A gente tem tantas situações para resolver,
A gente tem tantos problemas para resolver que talvez você ia começar a disparar metralhadora, porque assim foi com ele. Quer explicação? Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui dependendo de pessoas, eu estou aqui há tanto tempo esperando o movimento das águas, e quando isso acontece, sempre vai alguém na minha frente e ele começa a falar. E muitas das vezes no culto como esse, o Espírito Santo de Deus já passou por mim e por você, já te fez essa pergunta, mas você está pensando em tantas coisas, você está buscando tantas coisas, mas o Espírito Santo já passou, já te fez a pergunta, e você ainda não conseguiu responder. E eu sempre gosto de usar uma mesma palavra. Deus sabe de tudo que nós estamos passando. Deus sabe de tudo que nós estamos vivendo. E de fato Deus está no controle de todas as coisas. Tem dia na nossa vida que a gente não está aguentando mais, de humilhação, de pessoas que falam coisas que você não queria ouvir, e você não pode falar nada porque você está dependendo, você está recebendo ajuda. E tem hora que dá vontade de a gente sumir. Tem hora que dá vontade de a gente pegar a estrada sem destino. Tem dias assim na nossa vida. Mas a pergunta foi direta. E essa mesma pergunta, irmãos, o Espírito Santo volta para nós hoje. Quer explicação? Mas de que você quer ser curado hoje? De quê? Porque, irmãos, a cura física que Deus pode curar, pode. Deus, Ele pode todas as coisas. Mas uma das coisas que eu pedi ao Senhor hoje: Senhor, eu quero ser curado da minha falta de fé. Porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Deus, Ele pode te abençoar agora. Deus, Ele pode reverter o teu quadro hoje. Mas no momento, no dia da adversidade, eu peço a Deus fé. Fé para continuar, fé para prosseguir, fé para persistir, fé para ter perseverança. Porque eu aprendo uma coisa: há coisas que não dependem nem de Deus, depende de mim e de você. Como assim, pastor? Há situações que você está gritando, há situações que você está clamando, da qual você mesmo pode resolver, porque falta fé. O problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema está em tanto tempo que eu estou servindo ao Senhor, há tanto tempo que eu estou na igreja e eu não aprendi ainda nada, eu não me aprofundei ainda nada na palavra do Senhor. Enquanto a gente não entender isso, você vai ficar gritando e clamando por algo que você poderia ter feito. Vou te dar um exemplo. Jesus está num barco, atravessando, vento sopra, o barco fica à deriva, começa a entrar água dentro, e Jesus dormindo, aqueles homens gritando, mestre, acorda que nós vamos morrer. Jesus levanta, repreende as duas forças da natureza, o vento e o mar. Ele dá uma ordem: acalma-te. E ele vira para os discípulos e repreende, irmãos, homens de pouca fé. Por que Jesus repreendeu? Porque os discípulos poderiam fazer aquilo. Há coisas, irmãos, que dependem de nós. A palavra, ela está sendo ministrada aqui. A palavra do Senhor, ela tem poder.
E muitas das vezes falta fé no nosso coração para se apossar da palavra que está sendo ministrada. Muitas vezes o louvor está sendo ministrado aqui e você não tem fé que aquele louvor, ele vai quebrar cadeias, vai quebrar grilhões, e você não consegue entender isso. E você está pedindo a Deus, mas Deus está usando pessoas aqui para estar ministrando para você, para dizer para você tomar posse, e você não tem fé para isso. E aí chega em casa e não aconteceu nada, mas eu usei meu servo para você, eu usei a minha palavra para você, e você não tomou posse da palavra que está sendo ministrada, porque o poder está na palavra. Então falta em mim fé para tomar posse da palavra. Eu quero ser curado da minha falta de fé, porque nesta casa, neste lugar, o Senhor falou que era tempo de cura. Se Deus falou que era tempo de cura, então você precisa se apossar da cura que Ele falou neste lugar. Porque aí entra a dúvida: será que vai acontecer? Eu creio que vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. É por isso que eu estou aqui pregando, é por isso que domingo eu estava ministrando, porque eu sei que vai acontecer. Possa ser que não seja no meu tempo, possa ser que não seja no teu tempo. 38 anos, o Senhor sabia, mas eu creio que vai acontecer, porque Deus falou nesse lugar. A palavra está sendo ministrada neste lugar. Eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso me aprofundar um pouco mais. Nós estávamos raso, nós estávamos por cima, e o Senhor mandando a gente mergulhar, e a gente não mergulha. Agora é necessário mergulhar, agora é necessário crer, porque é momento de Deus operar milagre neste lugar, e Ele vai operar milagre pela minha e pela tua vida. Deus vai usar a mim e a você. É por isso que Ele está falando: se posiciona, se coloca no lugar, ore mais, jejue mais, clame mais, porque o Senhor vai usar a mim e a você. Mas nós ficamos postergando isso. E Jesus lhe disse, a palavra profética, irmãos: levanta-te, toma a tua cama e anda. Essas palavras são proféticas, irmãos. Primeiro levanta, o poder de Deus falando. Toma, é eu acreditando. Entende isso, irmãos? Levanta-te, é o poder de Deus. Toma, é eu tomando posse da palavra. E anda, é atitude. Essa palavra aqui foi proferida da boca do Senhor. Não precisou de movimento de águas. Não precisou de tempo em tempo. E a coisa que mais me impressiona aqui, irmão, nessa passagem, é porque naquele dia não havia nenhuma perspectiva de aquilo acontecer. Era fora de qualquer perspectiva. Por que que era fora de qualquer perspectiva? Era festa, era sábado, e por ser sábado ninguém pode fazer absolutamente nada. O movimento das águas não podia acontecer naquele dia. Ele sabia disso. Ele acordou naquele sábado. A cidade estava em festa, mas para ele era um dia como outro qualquer. Talvez hoje você acordou achando que fosse mais um dia. É apenas mais um culto da família. É apenas mais um dia que eu vou na igreja. Aquele homem não sabia. Aquele dia era sábado. Fora de qualquer perspectiva. É mais um dia da minha luta,
é mais um dia da minha prova, é mais um dia de sofrimento. E ele acordou de manhã já pensando daquele jeito, mas ele não sabia que naquele mesmo dia, de manhã, o Senhor já estava indo em direção a Jerusalém. Ele não sabia que ele acordou naquele dia e Jesus já estava indo ao encontro dele. As horas se passaram, talvez ele não tomou o café da manhã, mas Jesus já estava indo ao encontro dele. Jesus não estava indo para a festa, Jesus não estava indo para se divertir, Jesus estava indo ao encontro daquele homem que há 38 anos estava sofrendo, há mais de 13.000 dias, ele estava sofrendo daquele mal, mas o Senhor estava indo ao encontro dele. Estou aqui, Senhor, diante da Tua presença. Estou aqui, Deus, diante da Tua presença. Parece que hoje é um dia comum, como era aquele. Era um dia que não tinha possibilidade de acontecer nada, ninguém podia fazer nada. Era um sábado, ninguém podia se movimentar. Mas o próprio Deus, o Senhor do tempo, dono do sábado, dono do domingo, dono da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, o Senhor de todos os tempos, é tudo dele, para ele, por ele, e todas as coisas foi feita por ele. Ele não está preso a dogmas de homem, porque ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor de todos os dias. E hoje nós estamos aqui na presença dele. Hoje não é um dia comum. Hoje é um culto de adoração. Hoje não é um dia comum. Nós estamos na presença do Senhor. Hoje não é um dia comum. Hoje é dia de milagre. Hoje não é um dia comum. Hoje é dia de portas abertas. Hoje não é um dia comum, porque nós estamos adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de toda a terra. Não é um dia comum. E aquele dia era sábado. Não tinha possibilidade de nada acontecer. Mas ele não sabia que naquele dia, a impossibilidade de acontecer qualquer coisa, foi o dia que Deus escolheu, para que aquele homem saísse daquele estado. Eu não sei qual ou quando vai ser o meu ou o teu dia, mas a pergunta ainda é a mesma: queres ficação? Me cura, Senhor, da minha incredulidade. Me cura, Senhor, da minha falta de fé. Mesmo que não chegue hoje, mesmo que não chegue amanhã, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar acreditando. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Talvez hoje seja aquele dia chovendo, a igreja está vazia, mas se hoje foi o dia que Deus escolheu, e se hoje foi o dia que Ele falou assim, ó, eu quero mudar hoje o quadro, eu vou mudar hoje o quadro. E se você acordou hoje murmurando, e se você hoje acordou reclamando, e foi o dia que Ele escolheu para te abençoar, é por isso que a gente não entende a Bíblia de certa forma, quando diz, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijai-vos e alegrai-vos nele, porque hoje pode ser o dia da tua vitória, hoje pode ser o dia da tua bênção, hoje pode ser o dia de Deus virar o teu cativeiro. É por isso que você tem que se alegrar, é por isso que você tem que regozijar, porque esse é o dia que fez o Senhor.